quero começar lendo um texto que está em Atos 17:30. Se você está com a sua Bíblia ou está com o seu celular aí, abre em Atos 17:30. Eu vou ler na versão NVT, mas pode ler na versão que vocês tiverem aí. Amém? Um versículo para a gente dar início ao nosso bate-papo de hoje. Em Atos 17:30 diz o seguinte: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Guarda esse versículo aí, deixa a Bíblia aberta. A gente entende aqui, dando uma pincelada bem rápida, a gente entende aqui que Deus, Ele considerava como ignorância das pessoas, aquelas pessoas que viviam no pecado, no passado delas, e só que Deus manda um recado aqui, se arrependam. E às vezes eu me pego pensando, sobre algumas expressões do dia a dia. Todo mundo tem um jargão, todo mundo fala alguma gíria, solta alguma palavra meio diferente. E eu estava pensando numa expressão que eu vou falar aqui agora para vocês, que com certeza a maioria de vocês já tenham falado, que é a seguinte, se arrependimento matasse. Quem aqui já não disse essa frase? Eu já disse, um monte de gente já disse, Eu acho que os adolescentes, talvez, uma vez ou outra aí, mais jovem principalmente, os mais velhos, então, nem se fala. E essa frase traz com ela um peso, se arrependimento matasse, poxa, eu começo a pensar, Vocês conseguem identificar algo na vida de vocês que vocês conseguem encaixar essa expressão? Se arrependimento matasse. Melhorando um pouco a pergunta, se arrependimento matasse mesmo, pelo que você morreria? Todo mundo aqui já se arrependeu de algo, certo? Ou não? Todo mundo já se arrependeu, Que bom. E essa situação que você teve que tomar essa atitude, ter essa decisão de se arrepender, fosse uma atitude que, de fato, te matasse, valeu a pena ter cometido aquilo? É aí que a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, a gente vai entender, buscar de Deus, qual é o verdadeiro sentido do arrependimento, tá ok? E vou tocar em 5 pontos aqui, que são importantes para a gente entender melhor sobre o arrependimento, e o primeiro deles é, o que de fato é arrependimento? Porque tem gente que fala, você tem que se arrepender, Jesus, João Batista falava, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus depois continuou a sua jornada e falava, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E que coisa que tem nisso de arrepender? Por que eu tenho que me arrepender? Então a gente vai falar aqui de pontos importantes. Estava pesquisando um pouco mais a fundo, eu sempre procuro definição das palavras, eu gosto muito disso, e da onde surgiu as palavras. E arrependimento vem do vocabulário grego, de uma palavra que traduzindo para o português, significa metanoia. E metanoia muita gente conhece aí como mudança de mente, só que ela é um pouquinho mais do que isso. Metanoia significa uma mudança interna, profunda e radical da minha mentalidade e das minhas ações, dos meus comportamentos, porque é meio sem lógica pensar que a minha mentalidade não transforma os meus movimentos. Normalmente isso se espelha, os meus movimentos se espelham naquilo que eu estou pensando. De certa forma, tem pessoas que falam também que arrependimento
faz parte da conversão. E quantos aqui já tiraram CNH, já tiraram carta aqui? Né? Um monte de gente aí. E vocês lembram o que fala lá no CFC? Que conversão é o quê? Vocês podem falar, gritar, falar aí para mim, tentar ouvir vocês aí. Normalmente a conversão nas leis de trânsito significa o quê? Mudança de rota. Obrigado, meu amor. O que mais? Mudança de direção, muito bem. E é isso de fato que significa conversão. A conversão, principalmente trazendo para o nosso contexto, né, cristão e bíblico, quando a gente fala sobre conversão, a gente convida quem está passando por esse processo a mudar a direção de sua vida. Porque se existe a necessidade de ter uma conversão, é porque aquele caminho que a pessoa está tomando não é um caminho tão interessante, não é um caminho que vai levar ela para a eternidade, que é para onde que a gente sempre está sugerindo para que as pessoas vão, para que elas busquem Jesus para isso. Deu para entender? Ou seja, estou juntando um pouco de todas as informações a respeito de arrependimento, né? Falei de metanoia, conversão, mudança de direção, para a gente bater o martelo e dizer aqui que arrependimento é uma decisão própria de mudar a direção da minha vida. Fechou? Essa é a nossa definição de arrependimento, para que fique bem mais fácil, mais claro para todo mundo aqui, e a gente conseguir chegar no ponto final aqui. E com isso eu levanto uma segunda questão, que é o porquê eu devo me arrepender? Poxa, Pompei, mas eu nunca pensei nisso, por que eu devo me arrepender? Já que isso é tão importante, eu ouço falar na igreja e algumas pessoas me falam sobre isso, por que eu devo me arrepender? E a Bíblia, a Bíblia, como eu sempre digo, é o nosso manual de instruções. Se a gente abrir a Bíblia, a gente vai ver, tudo que a gente lê ali, a gente vai ver o que é óbvio, que nós, seres humanos, nascemos falhos. Nós somos falhos por natureza. Nós, desde criança, a criança ali é egoísta, ela não quer dividir o brinquedo dela, ela pega comida, não quer dividir doce, e vai crescendo, e isso às vezes vai até ficando pior, né? Vai ficando criança maior, adolescente, vixe, não rela no meu cabelo, não rela em mim, né? E enfim, o ser humano é falho dessa forma. E por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem um defeito de fabricação. Que é isso? O ser humano em si tem um defeito de fabricação, que é sempre pender para o lado que é ruim, para o lado que é errado, para o pecado. E lá em Romanos 8, versículos 7 e 8, a gente vai ler o seguinte. Tá ligeiro, hein? Vocês estão abrindo aí, em Romanos 8, 7 e 8, vai nos dizer mais a fundo a respeito desse defeito de fabricação que a gente tem. Diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana, que é a mentalidade, não podem agradar a Deus. Ou seja, a nossa natureza é pecaminosa, como eu disse, e em muitos momentos ela vive refém da mentalidade, da nossa mentalidade, aquilo que eu creio, aquilo que eu vou depositando no meu consciente, no meu inconsciente, que é o que dita muito, né, das minhas atitudes no dia a dia. E sempre vai nos puxar para esse lado do pecado. E o pecado nos faz o quê? Nos afastar de Deus. O pecado nos faz isso, nos afastar de Deus. A única missão do pecado é isso, nos afastar de Deus.
não é satisfazer nada, é nos afastar de Deus. Não sei se vocês sabiam disso. O pecado, ele só tem essa missão e infelizmente ele ganha em muitas competições. A gente está numa guerra todos os dias e às vezes ele está ganhando. E você pode perguntar: eita, mas o pecado faz tudo isso comigo? Me afasta de Deus? Como assim? Nunca percebi isso, nunca vi isso. Isso não é algo palpável? Eu não consigo ver o quão distante eu estou ficando de Deus. Só que sim, o pecado não é aquilo que as pessoas, a gente pode ver, né, que em muitas igrejas às vezes vivem com uma listinha de pecado. Aí isso você não pode fazer, isso você pode. Ah, isso aqui? Não, você não pode. Isso você pode. O pecado não é uma listinha daquilo que pode ou não fazer. O pecado é tudo que é errado. E nós, como seres humanos, por mais que temos a tendência de errar, temos a tendência de pecar, nós sabemos o que é certo e o que é errado, na maioria das coisas do nosso dia a dia. E às vezes ainda assim a gente nos direciona para aquilo. Eu quero ler lá em Isaías 59:2. Vou até ler meio mais rápido aqui. Diz assim: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Pesado também. É um texto pesado. Porém, é a verdade, é o próprio Deus dizendo: olha, estou me afastando de você porque eu não convivo com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Não faz sentido, ele não se encaixa com o pecado. E eu estou aqui falando sobre pecado, né, não estou falando a respeito de os pecados que acontecem como acidente. Né, a gente usa bastante esse exemplo dentro das células, que o pecado tem que ser como um acidente. Vocês vê acidente todo dia, toda hora aqui, ó, se a gente sair ali na porta, vai ter um acidente atrás do outro, e as pessoas: opa, eu sou o próximo, deixa eu bater o carro. A gente não vê acidente sendo feito de propósito. A gente não vê acidente com tanta recorrência. Os acidentes acontecem raramente. E dessa forma que a gente deve ver os nossos pecados, eles vão acontecer. Nós somos pecadores, porém, ele não deve ser intencional. Então eu não estou aqui para apontar: fulano está pecando, fulano está pecando. Não estou aqui para apontar erro de ninguém, muito pelo contrário. Como eu disse, os pecados acontecem e eu também peco. Porém, é diferente daquilo que eu estou trazendo aqui, é o contexto do que eu estou trazendo aqui. O contexto do que eu estou trazendo aqui é isso: o pecado cometido de forma deliberada, o pecado sendo feito, vamos lá, eu gosto disso mesmo. Então é isso que a gente vai combater a partir do dia de hoje, porque eu com certeza creio que aquele que tem pecado aqui dentro vai decidir mudar a direção da sua vida, em nome de Jesus. E aí eu pergunto para vocês, lendo Isaías 59:2, se eu tenho a noção de que tudo que eu faço que seja pecado me afasta de Deus, e o próprio Deus, nesse texto aqui, disse que se afastou e já não ouvirá mais quando a gente ora, quando a gente fala com Ele, quais áreas da minha vida, e agora eu queria que vocês refletissem nisso, quais são as áreas da minha vida que têm atrapalhado a minha vida com Deus, ou têm me feito se afastar de Deus? No que eu estou pecando, no que eu estou errando, onde eu estou pisando que eu estou achando que é chão firme, mas é lama, é sujeira, e só tem me contaminado. Vocês conseguem identificar? Eu queria que vocês conseguissem identificar. Talvez não seja tão rápido, mas vai a lição de casa de vocês. No dia a dia vocês vão ter que conseguir identificar aquilo que afasta vocês do Senhor. Se for a mente de vocês, se é alguma coisa que você colocou na sua cabeça, se é uma crença,
O que é uma crença? Não é sobre fé que eu estou falando. Uma crença é algo que você vai colocando de pouco em pouco na sua cabeça, na sua mente, e aquilo vira uma verdade tão forte que fica difícil de largar. É uma crença que você carrega com a sua vida, é os pensamentos que você tem quando você está conversando com alguém, aqueles pensamentos vai ficando difícil de controlar, é a sua imaginação, ou são suas atitudes, ou seu temperamento, seu caráter, o que tem te afastado de Jesus? Será que aquela roda de amigos, às vezes está na escola, está no trabalho, e a galera está falando só besteira, está falando só patifaria, coisa de baixo calão, só coisa de duplo sentido, está mostrando coisa ali que seus olhos não foram feitos para olhar. E como você está? Está dando risadinha, está lá junto porque quer que as pessoas te recebam bem, para ganhar uma moral com as pessoas? Será que você consegue identificar? Com certeza a gente vai identificar algo nas nossas vidas. Em Romanos 6, 20 e 21, Paulo diz que quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Ou seja, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam fazendo realmente o que era errado, vocês não conheciam o que era verdade, o que era correto. Versículo 21 diz: e qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. A gente vê que é um versículo que deixa claro isso, é uma consequência de quem vive no pecado e não deseja abandonar o pecado, porque tem pessoas que desejam, tem pessoas que não sabem o que é isso, que isso é tão pesado como é, tem pessoas que sabem que tem esse peso e não querem abandonar, outras que passam a saber e querem abandonar. Tem pessoas que não querem abandonar e estão sujeitas a viver a consequência de quem vive no pecado, que tanto quem conhece a palavra como quem não conhece a palavra sabe qual é o destino daquele que vive pecando, que é a morte espiritual. Uns falam, isso daí vai para o inferno, vai de tobogã. A gente ouve um monte de coisa, só que é uma verdade. A gente zoa com verdades. E o que seria a morte espiritual? Seria a condenação eterna. Quem aqui quer ser condenado eternamente? Ninguém. A condenação eterna é totalmente o contrário da vida eterna, que é aquilo que nós buscamos, que até o Luizinho falou aqui, é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para buscar a vida eterna, buscar Jesus Cristo. Beleza, a gente tem que buscar, a pergunta foi por que eu devo me arrepender, e agora a próxima pergunta é quando eu devo me arrepender então? Já que eu entendi o porquê, quando eu devo me arrepender? A gente precisa se arrepender sempre que nós percebemos que aquilo que nós fizemos, ou falamos, ou pensamos, ou como nós agimos ou reagimos, foi errado, foi um erro, foi um pecado. A gente tem que estar com a nossa antena ligada, deixando o Espírito Santo falar com a gente, porque senão a gente não vai conseguir perceber aquilo que é errado e aquilo que não é. Então a gente tem que viver uma vida com Jesus. Vou chegar nesse ponto lá no final. Mas para que uma pessoa consiga fazer isso, reconhecer os seus erros, os seus pecados, ela tem que ser uma pessoa que tem que ter o seu coração aberto, uma pessoa humilde o suficiente para pedir desculpas, perdão, seja uma ofensa para alguma pessoa, seja uma ofensa a Deus, principalmente. E falando sobre exemplos da Bíblia, de pessoas que pecaram e se arrependeram, eu lembro de Davi. Davi, quando ele desejou Betseba, Davi estava no lugar errado, no momento errado,
tudo errado. E ele olhou Betseba, que era a mulher de Urias, da varanda, viu ela, desejou ela, armou um jeito de ter um tempo com ela, fazer ela trair o marido dela. E ele ainda arranjou fez um esquema, fez uma missão lá para o pessoal colocar Urias na guerra, que era o marido do Betseba, para ele morrer, para que ele de alguma forma não tivesse toda a culpa. Poxa, olha só, o marido morreu, né? Só que o que aconteceu foi que o profeta Natan confrontou Davi. Em certo momento, o profeta chegou e falou: Davi, algumas pessoas não sabem sobre isso, mas o Senhor sabe sobre isso. Deus sabe sobre o que aconteceu, que você pecou com Betseba, né? E a partir disso, o que aconteceu? Davi reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, se arrependeu profundamente e escreveu um salmo que é incrível, o Salmo 51, que é uma oração de arrependimento mega sincero, que depois eu vou ler esse salmo aqui. E Deus perdoou Davi e restaurou Davi. É um exemplo. Quem lembra também da história de Pedro, quando ele nega Jesus? Falou para Jesus, né? Não vou te negar de jeito nenhum. Pode vir quem for. Não vou negar. O que aconteceu? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Né? Mulher falou assim: oh, você não é o cara que andava junto com Jesus? Não. Oxe, tá doida? Veio outro: você parece com aqueles caras que andavam com aquele rapaz lá. Não, tá doida? E deu mais outro exemplo lá, falou: oh, você... Não sou. E o que aconteceu com Pedro? Ele se arrependeu depois. É um exemplo também de arrependimento. Ele se arrependeu amargamente, chorou, se humilhou, e ele teve a oportunidade de ter um outro encontro com Jesus depois que ele ressuscitou, onde eles tiveram uma conversa, um bate-papo, e Jesus o perdoou, e ainda declarou sobre Pedro que que Jesus usaria Pedro para algo muito grande. E então o ministério de Pedro se iniciou e Pedro continuou falando a respeito de Jesus Cristo. E isso mostra para a gente que não importa o tamanho do nosso pecado, do nosso erro, daquilo que a gente tem cometido, às vezes a gente ainda está vivendo uma vida como essa, talvez você ainda esteja vivendo algo na sua vida que está te afastando de Jesus e não te aproximando. Às vezes você está se enganando com algo. A gente viu alguns exemplos aqui da Bíblia. Se a gente for continuar procurando, a gente vai achar exemplos talvez até piores. Mas isso nos mostra que não importa o tamanho do pecado, não importa quem é a pessoa, Deus ele está ali para restaurar a vida das pessoas. E eu queria perguntar para vocês também darem uma refletida aí. Qual foi a última vez que vocês sentiram que erraram em alguma coisa e se arrependeram? Você fez aquilo: nossa, fiz uma burrada, não era para eu ter feito isso. Qual foi a última vez que vocês pediram desculpa ou perdão para alguém? Ou para o próprio Deus? Até para Deus mesmo. A gente não pode esquecer de pedir perdão para Deus. Quarto ponto que é importante: como nós devemos nos arrepender? Muitas pessoas hoje em dia, e é até por isso que hoje eu estou ministrando a respeito desse tema, algo que a gente tem conversado, eu, a Gi, Daniel, a Mari, tem muitos pontos que a gente tem visto a igreja dos dias de hoje vivendo, né, fazendo as coisas aí como se não fosse nada demais, né? Como eu disse, não estou apontando para ninguém, nem sei se alguém está fazendo alguma coisa aqui, mas são pontos importantes, como esse, arrependimento.
A gente tem visto muito na igreja, na nossa, em igrejas de fora, que as pessoas estão levando as coisas de Deus sem seriedade nenhuma. As pessoas estão massageando seus erros, massageando seus pecados. É que ele é assim mesmo. É meu pecado de estimação, olha que bonitinho. É ele, eu cuido dele. Se eu não ter ele comigo, não é eu não vivo. Isso é um cristianismo barato. É um cristianismo sem custo nenhum. É um cristianismo adaptado. O cristianismo se adapta a mim. Não é eu que tomo a minha cruz e sigo a Jesus Cristo. Eu estou tentando adaptar do meu jeito. E não é isso que diz respeito ao cristianismo. Eu já ouvi muito, de pessoas falarem, faz algo errado, tipo, mas você é louco, qual que você vai fazer? Você não pensa não que você está fazendo? Eu falo, não, mas depois é só conversar com Deus, falar, perdão Deus, e já era, Deus perdoa e tal. Só que daí a pessoa faz isso, perdão Deus, e vai para o próximo erro, e vai para o próximo erro, e vai para o próximo erro. A gente leu agora há pouco em Isaías 59:2, que os pecados têm afastado de Deus, e a partir disso Deus não ouve as nossas orações. Então, será que isso funciona? Se eu ficar cometendo erros atrás de erros, e é só chegar e pedir um perdão para Deus? Não é isso. O arrependimento envolve algumas atitudes que devem ser verdadeiras do nosso coração. A primeira delas é reconhecer o que é um erro. Será que eu realmente vejo aquilo como um erro, como um pecado, como algo que me afasta de Deus? A gente tem que saber identificar, porque às vezes, como a gente leu também bem no começo, às vezes a gente ainda vive de forma ignorante para certa coisa. O que é viver de forma ignorante? É não saber que aquilo é errado. Bebezinho lá, chega enfiando o dedo na tomada, ele não sabe que vai tomar um choque. Ele vai lá e tenta colocar o dedo, tenta relar em alguma coisa, enfiar a faca, enfiar o garfo. Ele não sabe. E às vezes nós estamos vivendo uma vida que nós estamos fazendo algo sem saber que aquilo é errado e pode nos prejudicar, e pode nos afastar de Deus. Então o primeiro ponto é a gente reconhecer o que é um pecado, o que é um erro. Reconhecer que eu cometi aquilo, bater no peito, ser responsável pelo que eu cometi, não ficar dando desculpa, não ficar, Deus, mas você sabe, se eu não tiver esse pecado aqui, eu não consigo viver. Olha Deus, eu estou com você, mas isso daqui não toca, não tira de mim não. Essa parte aqui é difícil de eu largar. Eu quero continuar com isso na minha vida. A gente tem que ser sincero com Deus, reconhecendo nossos erros. Segundo ponto é a gente sentir tristeza por ter cometido esse pecado, por ter cometido esse erro. Quem aqui que gosta de sentir alegria por ter errado com alguém? Se eu for dar um tapão nas costas de alguém aí por nada, vou sair o quê? Sorrindo? Que legal. Alguns sim, os meninos ali, os meninos, meus filhos desde sei lá quando. Mas enfim, todo mundo consegue pensar em alguma coisa. Poxa, algo que eu cometo, um erro, um pecado, alguma coisa assim, eu vou sair feliz ou vou sair triste? Poxa, uma amiga me contou um segredo. Ela falou para não falar para ninguém. Eu fui lá e falei. Minha amiga ficou como? Azeda. E aí, é um exemplo, meu. Vocês não iam ficar azedo também? Você vai ficar feliz ou você vai ficar triste por ter, verdade, ela falou que não podia falar para ninguém. Ou marquei um futebol com o cara. Eu ia passar, pegar ele e dar carona ainda. Eu dormi e não fui. Beleza, é um erro bobo, mas é um erro, é uma mancada. Deixei de cumprir com algo que eu tinha falado. Com isso eu não vou sentir alegria, não vou ficar feliz.
vou ficar mal, putz, dei mole com o cara, não queria fazer isso não. Então nós temos que sentir tristeza por aquilo que a gente comete de forma errada. Terceiro ponto é decidir por, de fato, mudar a direção disso. Como eu e a Gi estava conversando esses dias, o arrependimento genuíno, ele te faz mudar de direção de verdade, começando pela sua mentalidade, pela sua decisão diante de Deus. Ele muda o seu comportamento, você muda tudo aquilo que está ao seu redor, você não negocia mais, as coisas ficam inegociáveis. Eu mudei de direção e pronto, e é isso. Não tem eu mudei de direção, mas eu dei o balão ali, estou voltando só para lembrar como que é aquele pecado, que era gostoso, era legal. Mudou de direção, muda de uma vez por todas. Até porque, para você reconhecer quem é uma pessoa que arrependeu de verdade ou não, em Mateus 3:8, diz que nós veremos frutos dignos de arrependimento. O que isso quer dizer? Que a pessoa que se arrepende, como eu disse, ela muda sua mentalidade, suas atitudes, o seu comportamento, e tudo começa a ficar evidente, começa a ficar muito claro que aquela pessoa de fato decidiu algo na vida dela. E é isso que é gerado, geram frutos, né? Se você pensar em cultivo de algo, né? Os frutos são resultado de algumas coisas. Eu vejo que, às vezes assistindo algum vídeo, alguma coisa assim, você vê que tem cara que vai direcionando galho da uva para um lado, galho da uva para o outro, para enrolar numa madeira aqui, para enrolar em outra madeira ali. E os frutos, eles vão surgir da direção da que o galho foi. A gente só vai ter frutos na nossa vida, quer dizer, os frutos sempre vão vir, seja para uma direção, seja para outra. A gente está querendo falar aqui de frutos que são bons, que são gerados a partir do meu arrependimento. Até porque, como eu disse, se eu decido continuar no meu caminho ou numa direção que seja errada, como eu disse, também vai ter frutos, só que vão ser frutos ruins, frutos azedos, frutos que são amargos em nossas vidas. E não é isso que eu quero para a vida de ninguém, de vocês. Como eu disse, infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas estão vivendo sem dar valor nenhum a isso. Por isso que a gente está falando aqui, para que a gente possa abrir, todos nós possamos abrir os nossos olhos. Um exemplo disso, que a gente pode ver na Bíblia também, é a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, e ele explorava as pessoas, né? Ele cobrava as pessoas, ameaçava, de alguns ele extorquia um dinheiro aqui e ali. E quando Zaqueu decidiu se arrepender, mudar a direção daquilo que ele vinha fazendo, qual foi o resultado disso? Zaqueu devolveu aquilo que ele havia extorquido das pessoas e 4 vezes mais. É disso que eu estou falando, que é um fruto de arrependimento. É algo que fica evidente mesmo que aquela pessoa tomou uma decisão. E uma pergunta que eu deixo para vocês também refletirem: se vocês pudessem voltar no tempo, consertar alguma coisa, um erro, um pecado, uma mancada com alguém, ou com Deus, o que você faria de diferente? Qual seria a situação? Lembra aí, qual seria a situação, o momento da vida de vocês, que vocês voltariam naquele momento, o que você iria fazer de diferente? E o melhor de tudo, o 5º ponto aqui: quais são as consequências de eu me arrepender? Porque se eu estou falando aqui, estou querendo convencer vocês de que o arrependimento é algo bom, tem que ter uma consequência boa, e com certeza é.
O arrependimento não é motivo de vergonha para a minha vida, muito pelo contrário. O arrependimento traz leveza, o arrependimento é libertação. Isso é que é o arrependimento. Às vezes a gente pode pensar, né? Puxa vida, mas se eu me arrepender, eu vou ter que pedir desculpa para o fulano. Se eu for pedir desculpa para o fulano, putz, vai dar uma vergonha, vou ter que me humilhar. Poxa, às vezes a pessoa até nem decide mais se arrepender, pedir perdão, fazer todo esse protocolo do que seria, simplesmente por sentir vergonha, quando antes, aquilo que mais é importante no nosso coração é de que aquilo é libertador. Nós temos que ver isso. O arrependimento é algo libertador em nossas vidas. E quem se arrepende de verdade, recebe presentes maravilhosos de Deus. E eu quero falar alguns aqui para vocês. Um desses presentes está em Miqueias 7:19, que diz o seguinte, falando a respeito de Deus: pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A Bíblia cria conosco um compromisso de que aquilo que antes a gente tinha feito de errado, tudo isso é jogado no mar do esquecimento, né? Como se Deus juntasse tudo, uma sacola gigante, e rodasse, jogasse no mar, ninguém mais fosse ali buscar, trazer de volta, pegar e jogar de novo em você. Esse peso já não é mais seu, já não existe mais em você, nada disso vai passar a te condenar novamente. Outro presente é a paz de espírito. Nós passamos a ter um alívio porque Deus tira de nós todos esses pesos do pecado, né? Esses pesos que antes até o diabo em muitos momentos tenta usar contra nós, nos acusando, apontando o dedo para nós e nos fazendo não ter a esperança de receber a vida eterna, né? Nós sentimos alívio em nossas vidas, paz do Espírito, e é aquela paz que excede todo o nosso entendimento. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de sentir uma paz que excede entendimento. A palavra de Deus diz a respeito disso, e é fantástico a gente sentir isso. Você sente uma paz que você não sabe de onde veio, em que momento veio, por que veio, mas você está sentindo isso, e esse é um presente de Deus para a sua vida. Outro presente de Deus, Deus restaura e nos dá uma nova chance de vida. O que é restaurar? Não sei se vocês já viram algum carro indo para uma funilaria, carro batido, amassado, dá até dó. Daqui a pouco você vê o carro saindo ali, arrumadinho, bonitinho, restaurado. Estou dando esses exemplos aí para a gente conseguir visualizar melhor, né, essas coisas. Pense em você quando peca, está sujo, está amassado, está só o pó da rabiola, pó da gaita, o fio da rabiola. E o trabalho de Deus é nos restaurar, ou seja, Ele nos limpa do pecado, Ele restaura valores em nossas vidas, Ele restaura princípios, Ele injeta novos princípios nas nossas vidas, e a partir disso, a gente vive um tempo novo com Ele. E o arrependimento nos leva a crescer, a amadurecer e sermos pessoas melhores. Também é uma consequência do arrependimento, nós vamos ser pessoas melhores. Se antes nós éramos pessoas ruins, que cometiam pecado, faziam coisas erradas, talvez a gente era até aquela pessoa que ninguém gosta de estar perto. Nossa, não vou estar perto não, porque o Pompei é chato, só fica resmungando, só fica... Jesus vai nos transformar, vai nos fazer pessoas melhores e semelhantes ao próprio Deus.
E outro presente de Deus que é magnífico é que Ele mesmo restaura também, ou melhor, nos reconcilia com Ele. Ele gera novamente um relacionamento com Ele. Aquilo que antes, lá no começo eu estava falando que vivia afastado, Ele traz para perto, Ele traz para o lado dele, que é algo que Deus mais quer, né? Gerar um relacionamento com a gente, mais próximo, mais íntimo, mais verdadeiro. Em Atos 3:19, diz assim: portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte de Deus. É importante demais a gente ver que a Bíblia fala por si só. Se eu não falasse nada do que eu falei aqui e lesse somente os versículos, já seria suficiente. A nossa esperança seria renovada em tudo isso. A gente entenderia o valor que há em nos arrepender. Vamos lá, finalizando aqui, deixa eu ver quantos, finalizando. Então é isso, a gente deve olhar o arrependimento como uma segunda chance mesmo. Né? Não sei se alguém aqui já teve oportunidades de receber segundas chances em qualquer coisa na sua vida. Né? Poxa, eu esqueci de entregar um trabalho para o meu professor, e você ter ido lá, professor, não fiz. Tá bom, vai, entrega amanhã. Opa, beleza, uma segunda chance. E inúmeros outros exemplos aí. Mas vamos pensar nisso. O arrependimento é como se fosse uma segunda chance de reatar esse nosso relacionamento com Deus, de deixar Ele consertar aquilo que nós quebramos em nossas vidas. Às vezes nós mesmos estamos quebrando a nossa vida, estamos desconstruindo a nossa vida de algo que Deus tinha formado à imagem e semelhança dEle. Às vezes nós estamos sendo responsáveis em quebrar tudo isso, e isso é ruim. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para vocês, com certeza sei que vocês também não querem isso para vocês. E talvez você tenha chegado aqui hoje realmente sem saber o que era arrependimento, ou realmente sem saber que o pecado tinha esse peso todo. Talvez você nunca tinha pensado no quão pesado isso é, no quão isso pode ser prejudicial à minha vida. E talvez a sua vida normalmente é cometendo pecados, como eu disse, às vezes é fazendo coisas erradas. Isso é normal, isso faz parte de mim, isso faz parte da minha personalidade, eu sou assim mesmo e pronto. E talvez até hoje vocês não tenham levado em consideração nada daquilo que vocês fazem. Mas eu quero dizer para vocês que, pelo menos a partir de hoje, vocês vão ter escolhas a fazer, vão ter que fazer algumas escolhas para a vida de vocês. Vocês podem continuar carregando todo o peso do pecado nas costas de vocês. Eu não vou ficar feliz com isso, com certeza ninguém próximo de você vai ficar feliz também, mas uma decisão é sua. Se contentar com isso, se contentar em viver uma vida afastada de Jesus, se contentar com aquilo que é pior ainda, que é a condenação eterna, que não é eu quem estou fazendo, mas a palavra nos fala a respeito disso. Ou o que entra como a segunda chance e eu respondo positivamente, me arrepender daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, daquilo que eu pensei, da direção que eu antes tomava, do caminho que eu tinha até traçado. Talvez até no dia de hoje você vinha traçando um caminho que, se for pensar bem, era um caminho de pecado, mas você nesse momento está abrindo mão disso, você tem decidido se entregar, se jogar nos braços de Jesus. Essa é uma decisão que você vai tomar, ou pelo sim, ou pelo não. E queria chamar a Gabi
louvor, pedir para vocês ficarem de pé. Um conselho que eu tenho para dar para vocês é isso: não tenham vergonha alguma. Talvez vocês ouviram aqui a respeito de tudo isso, sobre arrependimento, sobre pecados, e talvez vocês estão aí numa indecisão. Será que isso foi para mim ou não foi? O meu conselho é que deixe a palavra cair no coração de vocês. Deixe essa palavra cair no coração de vocês. Com certeza Jesus está falando com algumas pessoas aqui. E não tenham a indecisão neste momento, mas decidam por algo. Como eu disse, o meu conselho é: decidam por Cristo, decidam por se arrepender, por abrir mão de qualquer peso que vocês estão carregando até hoje. Abram mão disso, para que vocês tenham a oportunidade e ao mesmo tempo o privilégio de serem cuidados por um Deus que ama tanto, sabe? Deus, Ele ama tanto você que Ele marcou esse encontro aqui de hoje. Não é à toa que vocês estão aqui. Não é à toa que vocês estão ouvindo eu falar. Eu podia estar escondido atrás da bateria. Como eu disse, se fosse só os versículos, com certeza Deus já ia falar com vocês. Então não tem nada demais em mim, não é porque eu estou aqui. A palavra de Deus, ela fala por si só. E agora é o momento de vocês decidirem mesmo, sabe? E em todos os dias da vida de vocês, procure identificar quando algo que eu estou fazendo está me afastando de Deus. O que eu estou fazendo que está me afastando de Deus? Poxa, meu conselho é: arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Se entreguem, se derramem diante de Jesus. Vou falar para vocês, não é ruim não, viu? Tem gente que tem medo de se entregar, tem gente que tem medo de se lançar aos braços de Jesus. Se lança logo. É uma oportunidade de vocês viverem coisas incríveis com Jesus. Só que o primeiro passo, para que vocês não vivam um cristianismo barato, é se arrepender. Deem esse passo, decidam dar este passo, depende de vocês. Queria que vocês fechassem os olhos, baixassem a cabeça de vocês. E eu vou ler algumas partes aqui de Salmo 51, que foi aquele texto que eu disse que Davi, quando se arrependeu, ele escreveu. Ele disse o seguinte: continua com a sua cabeça baixada, os olhos fechados. Ele disse o seguinte: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e somente contra ti eu fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que eu fui concebido. Tira de mim, ó Deus, o pecado, e ficarei livre. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faça-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. E ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz. Ó Deus,
cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Amém. Eu queria que vocês orassem, colocassem diante de Deus talvez os erros, os pecados, aquilo que vocês têm sentido que tem feito afastar a vida de vocês de Deus. Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Como disse aqui, Pai, a Tua palavra, ela é tão rica, e ela por si só já fala tão diretamente conosco a respeito desse assunto, que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mentalidade, para realmente colocar em nós o peso do pecado, Pai, o peso daquilo que temos cometido, Deus, para que dessa forma nós venhamos a tomar a decisão de fato nos arrepender, Deus. Nós queremos quebrantar o nosso coração diante de Ti, nós queremos limpar as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa mente, de tudo aquilo que foi um dia cheia, Deus. Talvez nós enchemos a nossa vida de sujeira, de pecado, e talvez até o dia de hoje isso era o normal, mas nós queremos neste momento dizer: Jesus, nós nos arrependemos. Jesus, eu oro para que o Senhor gere esse coração em cada um que está aqui, a começar pelo meu, Pai, no nome de Jesus. Que a cada erro que talvez nós venhamos a ter cometido ou a acontecer, Pai, que nós venhamos a nos arrepender, nós venhamos a buscar, Deus, o perdão do Senhor, nós venhamos a buscar a reconciliação contigo, Pai, e isso seja algo que nós tenhamos alegria, Pai, em buscar um novo contato contigo, para que somente isso seja o combustível de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos ser cheios por outra coisa, senão pelo Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, que esse seja o desejo do coração de cada jovem e adolescente que está aqui, que nós venhamos a almejar mais da Tua presença, Deus, e menos daquilo que nos traz prazer, Deus. Que o Senhor seja engrandecido. Nós estamos aqui para dizer, como João Batista disse, Deus, que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.